Fala galera, todo dia de segunda a sexta, almoço com o Luiz, um vídeo novo pra você sempre por volta do meio-dia e hoje eu vou comentar sobre o perfil do cara que quer ser PRF ou que é PRF. Quem é essa pessoa? Será que ela tá nesse cargo porque ela não tem capacidade técnica para buscar algo melhor? Né? Por que ela tá no cargo de PRF? Eu vou comentar aqui brevemente o histórico do perfil aí de PRF, mas antes eu quero contar uma historinha para vocês, tá? Essa historinha de um amigo do Colégio Militar de Porto Alegre, tá? O nome desse sujeito é Andrei, tá? Não vou dar o sobrenome aqui, mas o nome dele é Andrei. Era aluno do Colégio Militar, na verdade era amigo do meu irmão, né? E meu irmão mais velho que eu, e acabava sendo meu amigo também, né? Mas o que acontece? Esse sujeito, aluno do Colégio Militar, ele era zero de turma. Tá, o que é o zero de turma, pessoal? O zero de turma é o cara que... No Colégio Militar tem classificação, né? Os alunos são classificados. Quanto maior vão sendo as suas notas, maior vai sendo a sua graduação. Então tem o coronel aluno, tem o major aluno, o capitão aluno, enfim, né? Tem lá como se fosse uma hierarquia intelectual, né? O Colégio Militar trabalha muito com a meritocracia. E ele era zero de turma, né? Ele era um cara muito inteligente, né? O Andrei, muito inteligente. É um cara, assim, que em poucos minutos de conversa, tu ficava assim, puxa vida, esse cara é de outro mundo, né? Um cara muito inteligente. E o que acontece, tá? O Andrei decidiu ser oficial do Exército. Ele era pequenininho, miudinho, né? E decidiu ser oficial do Exército. Na época tinha muito bullying no Exército, né? E ele, extremamente inteligente, passou com facilidade ali nas primeiras colocações, né? Foi para SpaceX, foi para a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Porém, cara, ele não aguentou a pressão, pegavam no pé dele por ser pequenininho, por ser mais mirradinho, sofrendo bullying, saudade de casa e, enfim, não aguentou a pressão, né? Na época tinha muita pressão nos cursos de formações aí militares. Ele desistiu, né? Desistiu e voltou. Mas, cara, ele era gêniozinho, era um cara muito inteligente. Voltou e daí, bom, vou fazer vestibular, né? O que eu vou fazer? Bom, vou fazer Direito, né? Pensou em fazer Direito, Universidade Federal, tinha pouco tempo ali para estudar, mas o cara muito inteligente. Na época, Direito era extremamente difícil, né? Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, né, na URGS, aumentou muito a quantidade de vaga e hoje não é mais tão difícil como era na época dele. Passou super bem ali nas primeiras colocações, conseguiu entrar no Direito da URGS. Porém, pessoal, né? Ele queria grana, né? Ele precisava de grana. Quando ele estava na Academia Militar das Agulhas Negras, tinha lá, né, uma bolsa ali que ajudava, né, o cara pelo menos a ir no cinema, ter um pouquinho de vida social, e ele queria grana. Então ele decidiu, bom, vou fazer concurso público. Saiu o edital da PRF, e aí foi a primeira vez que eu fiquei sabendo da PRF, né? Antes eu sabia que existia, né, mas nem tinha ideia do que fazia, qual era o trabalho, quanto ganhava, não sabia absolutamente nada, né, da PRF. Daí eu fiquei sabendo por ele. Ele estava lá com um jornalzinho, né, no jornalzinho tinha lá, edital para PRF. E daí ele, poxa, que legal, vou dar uma pesquisada nesse concurso da PRF. Ele, tá, zero de turma do Colégio Militar, tendo sido aprovado nas primeiras colocações para oficial do Exército, tendo sido aprovado nas primeiras colocações para Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sendo ele zero de turma no Colégio Militar de Porto Alegre, que na época estava entre os 10 melhores do Brasil, tá? 10 melhores do Brasil naquela época. Cara, aluno de colégio militar, eram os caras que passavam no ITA, os caras que, aluno do Rio Grande do Sul é selecionado para Harvard, aí tu ia lá olhar quem que era, Colégio Militar de Porto Alegre. Primeiro geral no vestibular, aí olha lá quem que era, Colégio Militar de Porto Alegre. Um colégio muito bom e ele, né, entre os bons, ele tava ali entre os melhores. Então o cara era o the best of the best, né, intelectualmente falando. Pô, o cara é muito bom. Olhou o edital e daí, cara, eu fiquei surpreso com a reação dele depois que ele começou a pesquisar sobre as provas da PRF, sobre o cargo. E eu fiquei surpreso, porque ele disse assim, não, nesse tempo que eu tenho aqui para estudar, acho que tinha uns 3 meses, não vai dar para mim. Não vai dar pra mim. E na época era ensino médio, né? Quando ele falou isso, assim, poxa, não vai dar pra mim. O Andrei tá falando isso. O cara que é um gêniozinho que passou em tudo, né? Sempre nas primeiras colocações, o cara destruindo tudo. E ele disse que não vai dar, que não rola, que é muito difícil, né, nesse tempo.
Cara, isso eu fiquei assim, bah, deve ser um concurso muito pica, né? E ele acabou não fazendo, ele fez depois para técnico do Tribunal Regional Federal, né? Foi isso que ele acabou fazendo daí, porque nesse ele teria mais tempo para se preparar. Para PRF, vejam só, era nível médio. Ele viu que não ia dar para ele, não ia dar pé para ele. Então, mesmo quando o cargo da PRF era de nível médio, já era difícil, né? O nível médio tem um nível técnico inferior, né? Óbvio, nível médio. O pessoal não tem curso superior, então nível técnico inferior. Mas nível técnico não se confunde com capacidade intelectual, né? Tem muito concurso de nível médio que acaba sendo mais difícil do que de nível superior, em razão da concorrência, né? E a PRF era assim, era absurdamente concorrido quando era nível médio. Então, mesmo quando a prova era de nível médio, a gente não pode falar que o cara que ia para PRF é porque não tinha capacidade de coisa melhor, né? Ok. Depois, acho que foi 2012, aí virou curso superior, não tenho certeza da data. Eu sei que quando eu entrei, né, o meu concurso foi a nomeação em 2014, já era nível superior. Então agora falando do que eu vejo da PRF depois que virou nível superior, né? O que eu vejo? Já no CFP, fiquei impressionado com a capacidade intelectual de alguns colegas. Cara, assim, ó, ali eu vinha do Ministério Público Federal, né? Eu era assessor jurídico do MPF, antes da PRF, e convivia, né, com procuradores da República, com analistas, né, com estagiários, com o pessoal do direito ali, um pessoal com um preparo intelectual muito forte, né, e fui para a PRF. Eu pensava até, pô, né, a gente vai encontrar na PRF, certamente o preparo não deve ser tão forte quanto no MPF. Agora, eu fiquei impressionado, né, eu vi que eu estava enganado. Tinha pessoas muito, mas muito inteligentes fazendo CFP comigo, né? Tinha cara ali que era fluente em 13 idiomas, né? Na minha turma, isso numa turma reduzida de 30 pessoas. Tinha outro lá, tá? Vou falar aqui o nome dele, né? O Barione, tá na PRF ainda até hoje. Ele era agente penitenciário antes, né? Policial penal agora. E, enfim, tá na PRF ainda. Um cara extremamente inteligente. Ele, assim, ó, parecia que ele tinha memorizado o CTB, né? Tudo que os professores falavam, ele tinha resposta para as coisas. Então, eu não vi, né? Eu não vi perfil técnico inferior, né? Quando eu entrei na PRF, comparando com o que eu via na MPF. Eu não vi. Eu vi escolhas de vida diferentes. Capacidade intelectual muito similar, né? Muito similar entre o que eu presenciei na PRF e o que eu presenciei no MPF, tá? Capacidades intelectuais muito semelhantes. Agora, escolhas de vida diferentes. O cara que quer ser PRF, cara, ele não tá olhando o salário, né? Não é o salário. Eu sei que muitos aí acham um salário alto, né? Mas se a gente for comparar com as carreiras que mais pagam aí, a gente vai ver que não é um salário alto, né? Para os riscos que envolve a atividade policial, as poucas garantias que se tem na atividade policial, a remuneração do PRF, pelo menos em final de carreira, tinha que ser muito, mas muito superior. O cara que decide ser policial, cara, talvez ele até seja um pouco retardado nesse sentido mesmo, porque ele é louco, né? Não faz sentido, mas é uma paixão, né? Mesmo ele tendo, muitas vezes, né? Não vou dizer que todos têm capacidade intelectual para ser procurador da República, para ser juiz federal, né? Não são todos que têm capacidade intelectual para isso, mas muitos têm. E eu conheci vários deles. Muitos têm capacidade intelectual para buscar qualquer cargo, mas o cara tá feliz ali. Para vocês terem ideia, tem policial rodoviário federal, médico, né, e ele exerce também a medicina na folga dele, né, sem entrar em conflito com o que ele faz ali no serviço dele de policial rodoviário federal, exerce a profissão da medicina. Tem PRF médico que o cara ganha mais de 300 mil reais por mês. Ah, 300 mil, Luiz? Sim, mais de 300 mil, né? Se o cara é dono de uma clínica, cirurgião, ele vai ganhar muito dinheiro se ele tem uma especialidade ali, faz coisas que poucas pessoas fazem, né? Tem PRF assim. O cara já é rico, né? Porém, ele não larga a PRF. E não é, porque por causa dos 14 mil que ele ganha na PRF. Claro que não.
né? Os 14 mil não faz a menor diferença, né? Talvez não pague nem a fatura do cartão de crédito dele. É paixão. O cara é apaixonado por aquilo. O cara é vocacionado por aquilo. O cara tem amor, né? É diferente, pessoal. Ninguém sonha quando é criança. Nossa, meu sonho é ser auditor da Receita Federal. Não é uma coisa que criança sonha, né? Agora, ser policial é uma coisa que desde cedo ali você vai ver um molequezinho brincando ali de polícia e ladrão e ele é sempre polícia. Os filmes que ele assiste é sempre filme ou de exército ou de policial ali. Enfim, é um cara que desde pequeno ele vai mostrando esse lado dele de defender as pessoas, de proteger as pessoas, né? Então, na nossa sociedade tem pessoas assim, que são realmente malucas, né? Se doam para os outros e são vocacionados e decidem ser PRF. Poderiam fazer outras coisas, mas às vezes não fazem. E tá, tem esses malucos mesmo, tá? Mas também tem dentro da PRF o cara que até gostaria de ser juiz. Tem capacidade, por exemplo, para ser juiz, mas o cara já tá com a vida estabilizada, a mulher dele ganha bem, ele já tá morando na cidade onde ele queria. Se ele fizer outro concurso, ele vai ter que ir para o interior, vai ter que ir para outro lugar. Às vezes, para ganhar 10 mil a mais, né? Às vezes, para o cara não compensa. Então, a gente tem de tudo na PRF. Tem pessoas de um nível intelectual muito alto. Eu vou falar um nome aqui só porque vocês conhecem, né? Eu poderia citar muitos outros, mas vou falar um porque ele é uma figura conhecida. PRF Roth, tá? O PRF Roth, cara, ele tem uma capacidade intelectual e técnica muito elevada. Ele poderia tranquilamente exercer a profissão de juiz, de procurador da República. Eu, como eu disse, né, eu era assessor no MPF. Eu via o pessoal do MPF. O que eles fizeram? Cara, capacidade tinha alguns até que tinham muita dificuldade para entender algumas matérias. Às vezes, né, a gente, para quem não sabe, no MPF, cara, o procurador da República, ele é tipo alguém que vai lá e homologa o que os outros vão fazer. No judiciário também é assim, tá? Então, o assessor vai lá, os analistas ali fazem a minuta, né? Por exemplo, vou denunciar um cidadão aqui, oferecer uma ação criminal contra esse cidadão pelo crime de apropriação indébita, né? E daí, os analistas ali, os assessores faziam a minuta e levavam para o procurador da República, né? Para ele assinar, para ele conferir, para ele ver se está de acordo, ver se ele tinha alguma orientação para dar algo, para acrescentar. E muitas vezes nessas conversas eu via, às vezes, poxa, o cara tá meio fraco aqui em processo penal, né? Que engraçado, passou no concurso, mas um pouco fraco aqui em processo penal, não sabia desse detalhe aqui que é um pouco óbvio. Cara, várias vezes aconteceu isso, né? De eu ter que, às vezes, dar uma breve aulinha para o procurador da República sobre determinado conteúdo. Não é que eu seja, né, que eu fosse o pica, mas eu procurava fazer o meu trabalho bem feito, eu estudava as coisas ali que eu ia fazer, né? E acabava tendo domínio de determinados conteúdos, tá? Não quer dizer que eu tinha mais conteúdo que o procurador da República, mas de determinados conteúdos eu acabava tendo. E eu ficava impressionado. Poxa, ele passou no concurso público e não sabe esse detalhe aqui? Então, assim, ó, não é porque o cara é procurador da República que ele tem uma capacidade intelectual superior a todo mundo que é PRF. Tá? Claro que não. Às vezes o cara, é o sonho dele ser procurador da República, ele vai se doar, vai estudar o que for e vai conseguir. É uma escolha de vida dele, né? Então, voltando aqui, né? Eu tava falando do PRF Roth. Cara, o Roth é muito inteligente, é extremamente inteligente, poderia tranquilamente ser magistrado, ser procurador da República, ele tem capacidade intelectual para isso. Agora, a escolha de vida dele, né? Escolha de vida. Ele tá onde ele gostaria de estar. Eu lembro até dele ter comentado que ele tinha outros planos, né? Entrou para PRF, os planos mudaram, né? Acontece. Os planos mudam, né? Eu entrei na PRF, cara, eu já vinha quase passando, né? Para quem não sabe, né? Um pouquinho, resumo da minha trajetória. Eu queria ser juiz, tá? Era meu objetivo, ser juiz. Eu fiz alguns concursos como teste, né? Quase passei na primeira fase, ainda na faculdade, para juiz estadual. Se você jogar no Google aí, você vai ver, tá? Vai ver meu nome lá. Para juiz estadual, foi por muito pouco que eu não passei para a segunda fase, né? Era concurso teste.
tá? Por que que eu estava fazendo isso? Porque era meu objetivo, eu queria ser juiz, né? Só que, claro, tinha que ter 3 anos de atividade jurídica, então eu estava na faculdade ainda, era um teste que eu estava fazendo, né? Mas já ia treinando. Então eu vi ali, poxa, eu tenho capacidade. Entrei na PRF, né? Antes passei pelo MPF, daí fui para PRF. Cara, entrei na PRF, os planos mudaram, né? Os planos mudaram. Conheci a instituição, vi o quão útil a gente pode ser nessa profissão para a sociedade, né? Recuperar o veículo de uma pessoa e ligar para a pessoa, tudo bem, minha senhora? Seu veículo foi furtado na última sexta-feira, né? Pois é, aqui é o PRF Krieger, tá? Tô ligando aqui da PRF para dizer que a gente encontrou seu veículo, tá? Recuperamos, a senhora pode ficar tranquila, só vir aqui na delegacia pegar seu veículo de volta, né? E ver a pessoa emocionada, chorando do outro lado, dizendo que não tinha seguro, que já tinha dado o carro como perdido, que estava desesperada. Então, na atividade da PRF, a gente percebe que dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é tudo na vida. Então, tem muitos policiais rodoviários federais que estão lá por vocação. Não é porque eles acham que não tem capacidade de conseguir outra coisa na vida. Estão lá por vocação. E assim, ó, cada vez mais tá ficando mais difícil entrar na PRF. Cada vez mais. O dinheiro, ele realmente acaba sendo um norte na decisão de muitas pessoas. Não vou negar que dinheiro não é importante. É óbvio que dinheiro é importante, né? O cara quer dar uma educação boa para os filhos, né? O cara quer viajar, quer fazer as coisas. E realmente, hoje, a remuneração da PRF e da PF, tratando aí dos agentes e escrivães, ela não é condizente com a atividade, né? Não é condizente. A gente torce aí, né? A gente tem sinalização de que vamos ter uma reestruturação na carreira e eu espero realmente que isso aconteça para que os policiais sejam devidamente valorizados e a gente, quem sabe, escute menos esse tipo de comentário, né? Então, por hoje é só, né? Não queria fazer polêmica, não estou citando ninguém aqui, né? O objetivo não é fazer polêmica, mas trazer essa reflexão, né? De que capacidade intelectual não se confunde com o cargo que a pessoa ocupa, né? E não é qualquer um que passa num concurso, como foi esse último, de mais de 300 mil inscritos. Não é qualquer um, tá? Conheço vários dos aprovados e o pessoal é fera, né? É fera. Acredito que muitos deles até hoje tenham algum pensamento de no futuro fazer outra coisa da vida, né? Não tem problema, né? Porém, muitos vão se apaixonar pela carreira e vão ficar. Que nem esse PRF médico que eu citei aqui, que o cara é rico, porém ele é apaixonado pela profissão, né? Então é isso. Por hoje é só. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.